Em nome do Centro de Ética de St. James, do The Wheeler Center, do Festival de Melbourne de Alimentos e Vinho, do The Age da cidade de Melbourne e da ABC, todos que trabalharam juntos para tornar este evento possível, eu gostaria de dar as boas-vindas a Philip Wollen. O rei Lear, tarde da noite nos rochedos, ao conde cego de Gloucester: como você vê o mundo? E o conde cego do Gloucester respondeu: eu vejo-o sentindo. E não deveríamos todos? Animais devem estar fora do cardápio, porque esta noite eles estão gritando de terror, nos matadouros, nas jaulas e em gaiolas, vis indignos campos de concentração de desespero. Veja, eu ouvi gritos do meu pai moribundo, quando seu corpo foi destruído pelo câncer que o matou. E eu percebi que já tinha ouvido esses gritos antes. Nos matadouros, onde os olhos são cortados e os tendões amarrados, em navios de gado para o Oriente Médio. E na mãe-baleia morrendo, quando um arpão explode seu cérebro, enquanto ela chama sua cria. Os seus gritos eram os gritos do meu pai. Eu descobri que quando sofremos, sofremos como iguais. E na sua capacidade de sofrimento, um cachorro é um porco, um urso, um garoto. Carne hoje é o novo amianto, mais criminoso que o tabaco. O dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso da indústria de gado estão matando os nossos oceanos, com as zonas mortas acídicas e hipóxicas. 90% dos peixes pequenos são triturados para alimentar o gado. Vacas vegetarianas são hoje os maiores predadores dos oceanos. Os oceanos estão morrendo. Em 2048, todas as zonas de pesca estarão mortas. Os pulmões e o coração da terra. Bilhões de pequenos frangos são triturados vivos simplesmente por serem machos. Somente 100 bilhões de pessoas viveram, 7 bilhões de pessoas vivem hoje, e ainda assim torturamos e matamos 2 bilhões de animais sencientes todas as semanas. 10 mil espécies desaparecem do planeta todos os anos por causa da ação de uma espécie. E estamos agora diante da 6ª extinção em massa da história cosmológica. Se algum outro organismo fizesse isso, um biólogo diria se tratar de um vírus. É um crime contra a humanidade de proporções inimagináveis. Mas felizmente o mundo está mudando. Há 10 anos, Twitter era o som de uma ave. www era a avaria do teclado. A nuvem estava no céu. 4G era a vaga de estacionamento. Google era o arroto de um bebê. Skype era um erro tipográfico. E Al-Qaeda era meu encanador. Victor Hugo disse que não há nada mais poderoso que uma ideia que chega no tempo certo. Enquanto o direito dos animais é hoje a maior questão de justiça social desde a abolição da escravatura. Sabiam que há mais de 600 milhões de vegetarianos no mundo? Isso é mais que os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Itália, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, todos juntos. Se fôssemos uma nação, seríamos maiores que as 27 nações da União Europeia. Podem imaginar isso? E apesar dessa massiva pegada demográfica, continuamos sendo afogados pelos barulhentos cartéis de arma e caça que acreditam que violência é a resposta quando esta nem deveria ser a pergunta. A carne mata animais, nos mata e está matando nossas economias. A Medicare já levou à falência os Estados Unidos. Eles precisaram de 8 trilhões de dólares de investimento no Tesouro só para pagarem juros, e eles têm precisamente 0. Eles podiam fechar as escolas, Exército, Marinha, Força Aérea, Proteção Civil, CIA e FBI, e ainda assim eles não teriam o dinheiro para pagar as contas no médico. Harvard e Cornell dizem que a quantidade ótima de carne numa dieta saudável é precisamente 0. Água é o novo petróleo, as nações vão iniciar guerras por ela. Aquíferos que demoraram milhões de anos para encher agora estão secando. São necessários 16 mil litros para produzir 1 quilo de carne. Atualmente 1 bilhão de pessoas estão famintas. 20 milhões vão morrer por desnutrição.
Diminuir a carne em 10% pode alimentar 100 milhões de pessoas. E eliminar a carne pode acabar com a fome para sempre. Se todos tivéssemos uma dieta ocidental, seria necessário 2 planetas para nos alimentar. Nós só temos um e ele está morrendo. Emissões de gases de efeito estufa da pecuária são 50% superiores aos dos transportes, carros, trens, ônibus, navios e caminhões no total. Quando eu viajo pelo mundo, vejo países pobres vendendo seus grãos para o Ocidente enquanto suas crianças passam fome em seus braços. E o Ocidente alimenta seu gado para que nós possamos comer bife? Eu sou o único a ver isso como um crime? Acreditem em mim, cada pedaço de carne que comemos é um tapa na cara cheia de lágrimas de uma criança com fome. Quando eu olhar nos seus olhos, devo permanecer em silêncio? A terra pode produzir comida suficiente para suprir a necessidade de todos, mas não para a ganância de todos. Estamos enfrentando uma tempestade perfeita. Se qualquer nação tivesse desenvolvido armas que pudessem causar tais estragos no planeta, lançaríamos uma estratégia militar e eles seriam bombardeados de volta para a Idade do Bronze. Mas não é um estado perigoso, é uma indústria. A boa notícia é que não precisamos bombardear isso. Podemos apenas deixar de comprar. George Bush estava errado. O eixo do mal não atravessa o Iraque, o Irã ou a Coreia do Norte. Ele está na nossa mesa de jantar. As armas de destruição são as nossas facas e garfos. A nossa proposta é o canivete suíço do futuro. Ele resolve nossos problemas ambientais, de água, de saúde humana e acaba com a crueldade para sempre. A Idade da Pedra não acabou por terem acabado as pedras. Esta horrível e cruel indústria terminará porque se acabaram as desculpas. A carne é como as moedas de 1 e 2 centavos. Custam mais para fazer do que realmente valem. E eu venho do mato. Fazendeiros são os que mais têm a ganhar. A agricultura não terminará, irá expandir. Só a linha de produção irá mudar. Os fazendeiros ganhariam tanto dinheiro que nem se incomodariam em contá-lo. E eu seria o primeiro a aplaudi-los. Os governos nos adorariam. Novas indústrias nasceriam e prosperariam. Os seguros de saúde premium iriam desabar. As listas de espera dos hospitais desapareceriam. Seríamos tão saudáveis que teríamos que atirar em alguém só para usar o cemitério. Assim, hoje à noite eu tenho 2 desafios para a oposição. 2 desafios. A carne causa um amplo leque de cânceres e doenças cardíacas. Eles poderiam dizer o nome de uma doença causada pelo vegetarianismo? E 2. Eu estou financiando a trilogia Terráqueos. Se a oposição está tão certa dos seus argumentos, eu os desafio a enviarem uma cópia do DVD de Terráqueos para todos os seus clientes e colegas. Eu os desafio. Animais não são apenas outra espécie, eles são outra nação. E assassinamos eles por nossa conta. O mapa da paz está desenhado no cardápio. A paz não é só a ausência de guerra, é a presença de justiça. A justiça tem que ser cega à raça, cor, religião ou espécie. Se ela não é cega, ela será uma arma de terror. E hoje à noite há um terror inimaginável nesses horríveis Guantánamos que chamamos de fazendas pecuárias ou matadouros. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, não estaríamos neste debate esta noite. Vejam, acredito que outro mundo seja possível. E numa noite silenciosa, posso ouvi-lo respirar. Vamos tirar os animais do cardápio e dessas câmaras de tortura. Por favor, votem esta noite por aqueles que não têm voz. Obrigado. Versão brasileira, Fala Vegan.